Daniel na cova dos leões, o milagre da fidelidade a Deus. A história de Daniel na cova dos leões é um dos maiores exemplos de coragem e fé inabalável. Em um cenário onde a morte parecia iminente, Daniel confiou plenamente em Deus, e a proteção divina foi mais forte do que qualquer ameaça. Vamos ver como a fidelidade de Daniel não apenas o livrou, mas também levou o rei Dário a reconhecer o poder do Deus de Israel. Assista até o final para entender como essa história pode transformar a sua fé. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Na antiga Babilônia, sob o domínio do Império Persa, uma história de coragem e fé foi escrita que atravessaria os séculos. Daniel, um jovem judeu que fora levado cativo para a Babilônia, estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Não seria uma guerra, nem um exército inimigo, mas um confronto com a própria lei do império. O que aconteceria quando sua fé em Deus fosse colocada à prova? Vamos descobrir como um homem permaneceu fiel a Deus, mesmo diante de uma ameaça de morte. Esta é a história de Daniel na cova dos leões. Se você gosta de histórias épicas de fé e coragem, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais relatos inspiradores como este. Agora, vamos mergulhar na história de Daniel. Capítulo 1. O contexto e a ascensão de Daniel. O Império Persa estava no auge de seu poder, e o rei Dário governava com grande sabedoria. Ele era um homem justo, que compreendia o valor da lealdade e da competência em sua administração. No entanto, Dário se viu diante de um dilema. Ele precisava organizar o império e garantir a ordem. Por isso escolheu homens de confiança para assumir funções importantes, como governadores, que seriam responsáveis por várias regiões do império. Entre esses homens, havia um que se destacava acima de todos, Daniel. Ele era um exilado judeu, mas sua integridade, inteligência e sabedoria conquistaram o coração do rei. Dário decidiu nomeá-lo um dos 3 principais governadores do império, confiando-lhe enormes responsabilidades. A palavra sobre a habilidade de Daniel se espalhou rapidamente, e o rei chegou a considerar colocá-lo à frente de todo o império, um cargo de altíssima honra. Mas a ascensão de Daniel não foi bem recebida por todos. Alguns dos outros governadores e conselheiros, movidos pela inveja, começaram a conspirar contra ele. Eles estavam certos de que Daniel havia encontrado uma falha em sua conduta ou alguma brecha em sua moral, e começaram a investigar sua vida. No entanto, não conseguiram encontrar nenhum defeito em Daniel. Ele era íntegro, justo e fiel em todos os seus caminhos. Sabendo que a única fraqueza de Daniel era sua fidelidade a Deus, os conselheiros arquitetaram um plano diabólico. Eles convenceram o rei Dário a assinar um decreto que proibiria qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. Esse decreto, que parecia inocente, na verdade era uma armadilha para Daniel, que nunca deixava de orar ao seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Capítulo 2. A reação de Daniel e o decreto do rei. Quando Daniel soube do decreto, ele estava diante de uma escolha difícil: ceder à pressão do império ou ser fiel a Deus. Daniel escolheu a fidelidade. Ele subiu até o seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém e, como sempre, orou 3 vezes ao dia. Não se escondeu, não tentou fazer isso em segredo. Ele orou em público, demonstrando sua total confiança em Deus. Os inimigos de Daniel, que estavam sempre à espreita, o viram orando e imediatamente correram para informar ao rei Dário. Eles disseram: Ó rei, não cumpre a tua lei que proíbe orações a qualquer deus ou homem, exceto a ti. E com um sorriso vitorioso, acrescentaram: Daniel, que é um dos exilados de Judá, desobedeceu ao teu decreto. O rei Dário ficou arrasado.
Ele sabia que Daniel não merecia ser punido, mas estava preso em sua própria lei. Tentou de todas as formas encontrar uma saída, mas as leis dos medos e persas eram imutáveis. Com um coração pesado, Dário ordenou que Daniel fosse levado até a cova dos leões. Antes de lançar Daniel na cova, o rei se aproximou dele e, com um olhar preocupado, disse: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Essas palavras foram uma expressão de esperança, mas também de uma triste resignação. Dário não sabia o que mais poderia fazer. Capítulo 3 – A Cova dos Leões e a Proteção de Deus. Quando Daniel foi lançado na cova, os leões famintos estavam esperando, prontos para devorá-lo. Mas o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro milagre. Ao invés de gritar de medo, Daniel permaneceu calmo e confiante. Ele sabia que seu Deus estava com ele, e Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Não houve ataque. Nenhum leão sequer tocou em Daniel. Os leões, geralmente famintos e perigosos, estavam deitados ao redor de Daniel, como se estivessem em um estado de tranquilidade sobrenatural. A presença de Deus sobrepôs toda a natureza selvagem daqueles animais. Daniel estava protegido. Na manhã seguinte, o rei Dário correu até a cova, esperando encontrar o corpo de Daniel dilacerado. Com uma voz trêmula, ele chamou: "Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem tu continuamente serves, pode livrar-te dos leões." Para a surpresa de Dário, Daniel respondeu: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi crime algum." Capítulo 4 – A conversão de Dário e a grande declaração. Com grande alegria, o rei Dário mandou tirar Daniel da cova. E mais do que isso, ele fez uma grande declaração a todo o império: "A partir de agora, todos no meu reino devem temer e reverenciar o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que salva e livra, e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra." E como punição, os conselheiros que haviam tramado contra Daniel foram lançados na cova dos leões. Mas, ao contrário de Daniel, eles não foram poupados. Os leões os devoraram imediatamente. Conclusão: a história de Daniel na cova dos leões nos ensina muito sobre a fidelidade a Deus, a coragem diante das adversidades e o poder da oração. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está ao nosso lado, pronto para nos proteger e nos dar vitória. A confiança em Deus é nossa verdadeira força. Agora, pense: quais são os leões que você tem enfrentado na sua vida? A fidelidade de Daniel é um exemplo de que, com fé e confiança em Deus, podemos ser protegidos em qualquer situação. Se você gostou dessa história inspiradora, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias que nos ensinam a viver com fé e coragem. Até a próxima, e que Deus abençoe você.